E aí, mulherada, sejam bem-vindas ao HariCast. Esse é o podcast da Raríssimas Joias. Hoje estamos no último episódio do mês do empreendedorismo, aqui nesse formato de podcast. E hoje nós temos um time de peso! Olha! Que responsa, né? Intimidado agora. Não, botou responsa agora pra esse time. E hoje eu vou fazer um formato diferente pra apresentar a vocês essas duas pessoas incríveis que a gente tá aqui, que é o Rafael, sócio da Raríssimas Joias, e a Andrea, que é líder... Como que eu posso te descrever? Parceira das áreas, coordenadora das áreas. Então já se apresenta, Andréia. Seja bem-vinda. Gratidão, uma honra estar participando. Meu nome é Andrea Chanquete, sou coordenadora das áreas Escola de Negócios, sou coordenadora do curso de liderança e também do curso de empresários. Olha! E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Ficamos felizes, gratidão. E você, Sou Rafael? aluno da Andrea. Só isso basta. Não, só isso não basta, né? André, primeiramente, gratidão, né? Eu que Você agradeço. Poder participar aí com a gente desse podcast aí. A Raríssima, né? Uma das pioneiras, né? Pelo que a gente tá sabendo no mercado, né? Jogando um podcast aí. Né? Eu sou o Rafael, diretor da Raríssimas Joias, diretor da Nobre Galvânica também, né? Marido da Márcia, pai da Rafa, né? E fazendo Kiron aí. Tô fazendo Kiron com o André nesse curso sensacional aí. E é isso aí. Bora lá, então. Gente, eu vou contextualizar vocês sobre esse nosso episódio. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, motivação e liderança. Como que a gente pode manter a motivação no empreendedorismo, que é um desafio cotidiano para muitas pessoas, a gente lida muito com isso, principalmente para quem está no início da sua jornada empreendedora. Mas é importante deixar bem claro que a motivação é o que nos faz sair da cama e lutar pelos nossos sonhos. E esse é um fator decisivo para o sucesso dos nossos negócios. E eu quero começar essa pergunta com o Rafael, para entender, Rafa, como que você foi parar na Raríssima? Como que começou a tua história na Raríssima? Então, a minha história na Raríssima começou... Primeiramente, a história da Raríssima começou com meus pais, né? Os fundadores, inclusive o pai já esteve aqui já, falando um pouco da história da marca. Eu trabalhava em uma metalúrgica, né? Não comecei a empresa com eles. Meu pai já estava tocando em empresa há uns 2 anos, né? E depois de uma certa demanda de trabalho, a Raríssima começou aos poucos, começar a crescer, né? O pai viu a necessidade de estar contratando e aí, sabe como é que é um negócio de início, um negócio familiar, né? Começou pela família, então começou por mim. Então, eu fui um dos praticamente primeiro funcionário da Raríssimas Joias, né? Hoje diretor. Mas começou assim, saí de uma metalúrgica, comecei a trabalhar na empresa do meu pai, né? Fazendo todas as funções, né? Na empresa ali, montar, encartelar, ajudar também na questão financeira da empresa. Trabalhei em todos os processos. Então, os processos da fábrica hoje, de tudo, de praticamente toda a empresa, eu sempre tive por dentro de tudo, né? Então, é isso aí. Esse foi o começo, né? Entendi. E, André, como que você chegou nas áreas? Eu tenho muita curiosidade de saber disso. Bom, eu sou médica veterinária de formação. Nossa! E eu sempre quis empreender e sempre gostei muito da área gastronômica. Então, quando eu engravidei do meu filho, eu resolvi realizar esse sonho e comecei a abrir mão da profissão de veterinária. E aí, diante de um restaurante, onde eu não tinha nenhuma habilidade no empreender, na gestão de pessoas e na gestão de processo, a Zaros apareceu na minha vida e eu comecei a fazer o Kiron, isso em 2010 para 2011. E ali aconteceu tantas coisas, abri outros negócios, meu marido tem uma academia hoje e tudo mais. E a Simone viu em mim um potencial para fazer esses cursos, para estar à frente dos cursos. E aí vim num treinamento. Então, aconteceram tantas coisas, né? E eu me encantei por esse mundo da gestão de pessoas. E hoje eu acabo estando à frente de vários cursos com muita honra. Que bacana. Então, foi uma sequência de fatos, mas comecei por empreender. E aí, a Simone foi minha mentora, me trouxe esse mundo empreendedor. E aí, eu estou aqui hoje, me apaixonei por tudo isso. Então, assim, temos duas pessoas que realmente começaram empreendendo, né? E como que pra vocês, assim, como que vocês fazem e fizeram pra estarem motivados nesse início de uma carreira, sabe? E quando, assim, estarem motivados quando ainda vocês não tinham uma experiência, não tinham resultados visíveis. Como que vocês faziam pra estarem motivados pra chegar aqui onde vocês estão hoje? Então, eu creio assim que a motivação é algo muito interno, né? A gente tem as nossas motivações internas. O que vem de fora, eu acredito que realmente nos inspira, né? Então, a motivação, eu acredito que é algo que vem de dentro. Se fosse para a gente falar aí eu creio, de 2 pilares importantíssimos para a motivação,
Eu penso que, primeiramente, são as nossas necessidades, né? Então, tipo assim, a gente tem as nossas necessidades diárias, né? Para poder suprir, a gente precisa se motivar para poder, até então, suprir essas necessidades, mas também, tipo assim, a questão dos nossos sonhos, né? Então, são duas situações que nos levam a ser motivados, né? Então, tipo assim, algo que sempre me motivou muito, que eu sempre tive dentro de mim, foram realmente os meus sonhos. Que desde que eu entrei nesse mundo, nesse negócio, eu vi muitas oportunidades de crescimento, né? Nesse ramo de semijoia, que eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu vejo esse negócio como eu vi a oportunidade para mim lá atrás, hoje eu vejo essa oportunidade para os nossos clientes. Legal. Então, foi sempre algo que muito me motivou a trabalhar nesse ambiente de trabalho, né? E também, com certeza, realizar os nossos sonhos. Quando eu entrei na Raríssima, Gabi, né? Eu tinha praticamente me casado, né? A gente estava começando a querer construir a casa. Então, aí entra a questão da necessidade também. Eu preciso trabalhar. É tomar TBC que a gente sempre tanto fala, né? O TBC é o tira a bunda da cadeira. Então, vamos trabalhar porque eu preciso alcançar os meus objetivos. Então, isso é uma motivação que vem dentro da gente, né? Então, muita gente se motiva também quando a gente vai no curso, quando a gente vai numa aula, quando a gente ouve um podcast, ouve algo do tipo. Isso, para mim, eu trato como uma inspiração mesmo, sabe? Aquele gás a mais que a gente tem, né? Para dar no nosso dia a dia, entregar no nosso dia a dia, né? Então, eu vejo dessa forma, eu sabe? acho legal e eu traduziria, concordo plenamente, mas é o desejo ardente, né? Qual é o propósito? O que vai fazer você levantar da cama todo dia e falar, não, hoje eu vou lá e vou fazer acontecer. E também a questão do sonho, concordo plenamente, porque se as pessoas não sonham, se as pessoas não querem algo a mais, não querem transformar alguma coisa, solucionar um problema, a gente acaba ficando muito engessado e aí perde a graça. Porque empreender, né, para quem começa, tem que lembrar que tem que ter muito TBC. Então, quando eu comecei a empreender, eu comecei por uma franquia. E me venderam uma ideia muito equivocada, de que era muito passivo a situação. Então, você compra uma franquia, você vai lá e, só liga o play. Só que esse play tinha muita coisa por trás que ninguém me avisou. Então, todo mundo que olha as pessoas bem-sucedidas hoje, como o Rafael, tem a idealização de que, de ontem para hoje deu tudo certo. Aconteceu assim, do dia para noite. Tinha um sonho, tinha uma meta, tinha um encantamento, tinha um desejo ardente, um processo. Então, quais são as ações que as pessoas vão tomar? E exige demais de todo mundo se manter na ativa. Eu acho que o grande diferencial desse empreendedorismo, principalmente aqui no nosso país, é gostar de desafios, saber que problema você resolve e ter ações. É o que vai diferenciar. Então, para quem está nos assistindo, já acabe já com a ideia de uma passividade, de uma morosidade. Tem que ter ação. E tem até uma das perguntas aqui que eu achei muito bacana. E esses dias a gente sempre... Eu sou uma pessoa que eu sou insatisfeita com os meus resultados. Sempre estou em busca de mais desafios. No Motivograma a gente viu bem, né? E é uma das perguntas, assim, o que vocês pensam, o que vocês acham, assim, que esse modo estar insatisfeito, incomodado, acho que é a palavra, sabe? Com esses resultados, de estar em busca de novos desafios, de melhorias para a empresa de vocês. Vocês acreditam que isso pode ser uma das chaves, segredos de um negócio próspero? Eu penso que a questão da insatisfação, tipo assim, tem que analisar bem essa questão, porque é um insatisfeito positivo, né? Isso, porque boa. Quando a gente Traduziu bem. Porque quando a gente fala muito de insatisfeito, a gente vai pensar numa pessoa uma reclamona. Uma pessoa reclamona. Eu vejo como muito positivo. Principalmente quem está gerindo o negócio, ou quem é gerente, ou quem está dentro de algo, ou aquela pessoa que realmente quer crescer, né? Ela tem que ser aquela pessoa insatisfeita, né? Positiva, né? Realmente está sempre buscando por algo novo e quando alcançar, não parar por ali, né? A gente precisa continuar. É o que a gente costuma sempre falar, o que elas costumam sempre falar muito também, né? Tipo assim, é treino todo dia, né? E o treino não para, como tomar banho, né? Tomei banho hoje, amanhã não tomo, né? Se quiser ficar cheiroso, tem que tomar de novo. Né? Então, tipo assim, é realmente aquele processo que a gente estava mencionando antes, mas de todo dia, E quando a gente chegou lá, a gente almejar novas situações, novas conquistas, novos negócios, né? Para que a gente venha estar sempre crescendo. Então, eu vejo a questão da insatisfação de forma muito positiva. Eu acredito que o gestor ele tem que ser uma pessoa realmente sempre insatisfeita, agoniada, sabe? Tu me conhece, Gabi, né? A gente tá junto há quase
quase 10 anos, não sei, a gente vai ver aí. A gente não para pra ficar calculando, né, Gabi? Mas Não. acho que há uns 7 anos a gente tá junto, teve algumas paradas nesse Aham. percurso aí, a Gabi saiu por um momento, depois voltou, mas a gente sempre trabalhou dessa forma. Sempre almejando grandes coisas e, assim, satisfação dentro da gente, sabe? A gente tem que ter o cuidado, né, tipo assim, de também comemorar os nossos resultados, né? Ufa. Tipo assim... Porque se a gente pensar em só, né, meu? Só quero, né? Ter aquele cuidado de dia chegar, não, beleza, eu consegui alcançar essa meta. Que bom, cara. Vamos comemorar, vamos estourar um champanhe com a galera aí, com o time, né? Semana vamos que fazer vem tem. isso, cara. Então, exatamente, né? E a partir dali, a gente traçar novos objetivos. Mas pode completar. Eu vejo, eu concordo 100%, o insatisfeito positivo, ele não entra na zona de conforto. Quando eu me contento com algum resultado, então, por exemplo, vocês vão bater a meta, e aí vocês, que beleza, bater uma meta. E se ficar só por isso mesmo, a tendência natural do ser humano é ir para um conformismo, é ir para uma acomodação. Só que isso não gera resultado na sequência. Então, várias coisas aqui para a gente refletir. Primeiro, empreender é velocidade e constância. Então, eu não posso parar. Então, diante de uma meta batida, eu preciso comemorar, porque isso faz parte. E muitas vezes a gente acaba só olhando para o que não aconteceu, não comemora de fato. E outra coisa é olhar para o resultado e aprender com ele. O que ainda assim, diante de uma coisa muito boa, eu posso melhorar. E isso faz com que cada empreendedor esteja na frente. Então, poxa, a meta era 100, bati 110. Uau, bacana, comemora. O que nós fizemos para conseguir 110? Exatamente. Poxa, fiz essa ação. Maravilha. Então, para o próximo mês, qual a estratégia para eu manter essa velocidade e conseguir cada vez mais? E assim, a empresa não para, né? Qualquer, seja ela nano, micro ou uma grande empresa, ela não tem a tendência de ficar na mesmice. Então, você se treina a sair da zona de conforto. A gente tem essa tendência, né? Oxe. De querer cair na zona do conforto, se acomodar às vezes, né? Aquele bichinho que fala, deixa quieto, hoje Hoje não. não precisa, né? Procrastina um pouquinho, tá bom. Assim, do jeito que tá bom, tá ótimo. E as nossas revendedoras, elas têm que... Muitas das nossas clientes, a maioria, eu acredito, né? Tem marido, filho e tem um emprego fixo. E tem a venda de semijoias como uma renda extra. Então, tem que ter muita disciplina para, às vezes, chegar em casa ou dormir um pouco mais tarde para fazer aquela gestão do negócio, né? De fazer as postagens no Instagram, produzir esse conteúdo, responder às clientes. Então, literalmente o dia todo um TBC dessas nossas revendedoras até elas alcançarem níveis maiores, né? Às vezes de conseguir sair do emprego fixo e tá vivendo só da semijoia que a gente A pergunta né? fala. Qual é o quilômetro extra? O que é que você vai fazer de diferente que a massa não está fazendo, mas você está? E também lembrar que o resultado não vem de imediato. Vamos pegar o Rafael. É uma história, é uma jornada, é um processo. Então, a gente precisa plantar para poder colher lá na frente. Então, a questão é não parar de plantar, não parar de regar, fazer a lição de casa para conseguir resultado diferente. Pra conseguir. Boa. E por que olhar o 1% todo dia é mais importante do que olhar o 100%? O geral, assim. Por que eu pergunto isso pra vocês? Acho que tem muito a ver com essa constância, sabe? Quando a gente olha o negócio num todo, a gente foca, tipo, meu Deus, estou com vários problemas, tenho que resolver 100% dos problemas. Mas não, calma, né? Pega primeiro, estou com problemas com as minhas clientes, ou um problema, às vezes, de banho, que geralmente as nossas clientes, né, tem algum problema ou outro com o fornecedor. Vai lá e resolve, negocia, às vezes, alguma coisa com o fornecedor, mas acredito que é procurar solução por solução, assim, sabe? E muitas das vezes o que acontece, elas generalizam as dificuldades que empreender tem e acabam desistindo no trajeto. E isso, o Rafa, teve um dia que a gente até comentou sobre isso, sobre desistir no meio do caminho, sabe? Que as coisas acontecem. O Rafael sabe, uma das coisas que até quero ouvir de ti é sobre essas dificuldades e como que tu lida com elas, assim, sabe? Mas sobre a minha pergunta, por que vocês acham importante essa constância, esse 1% todo dia? Ser 1% todo dia e não querer fazer o 100% todo dia? É primeiro que depois eu vou. É verdade. Pensem. Primeiro que, na minha visão, essa pergunta tem muito a ver com priorização. Tá. O que, de fato, eu preciso fazer hoje e que me trará um resultado.
E diante de um cenário de empresa, seja ela de qual tamanho for, tem muitas questões para serem resolvidas em um dia. A grande pergunta é, por onde eu devo começar? Normalmente, todos nós temos a tendência de começar por aquilo que eu faço mais rápido, que eu tenho é mais fácil para mim, é mais prazeroso para mim, e eu procrastino as decisões importantes, as tomadas de posicionamento. E são justamente essas que te trazem o resultado. Então, primeiro é uma questão de priorização. O que é que vai me trazer esse resultado de fato para eu agir? E também, diante de toda essa questão do 1%, a gente precisa olhar qual é o mínimo passo possível. Nós temos uma falsa ideia de que a gente é capaz de equilibrar tudo ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Quando eu estou colocando foco em várias coisas ao mesmíssimo tempo, minha cabeça não é possível para ela, ela não consegue dar gás em tudo isso. Então, quando eu fatio e planejo o meu dia, então, poxa, diante de tudo que eu tenho para resolver, qual que é o prioritário? É A. Em segundo, B, C, D, e eu vou tomando decisões para isso, fica muito mais fácil de eu ter decisões assertivas, trazer pessoas para me ajudar. Ser mais produtivo, né? Muito mais produtivo. Agora, se eu quero pulverizar e fazer tudo, eu falo que é a síndrome da barata tonta. A agitação não é sinônimo de produtividade. Então, muitas pessoas chegam em casa com a sensação de, nossa, tô cansada demais. Mas, conscientemente, a mente dela fala assim, mas cansada por quê? Você não produziu nada. Porque começa várias coisas, mas não termina essas coisas. Então, isso faz com que a pessoa se desmotive internamente. Então, o 1% é o que está palpável. O 100% não está na nossa mão, mas o 1% está. Então, se eu miro na tarefa que eu tenho que fazer ou na melhoria de comportamento que eu tenho que ter, é muito mais possibilitador. E aí eu consigo ter mais passos com mais constância. Você concorda? Com certeza. A gente se sente muito desmotivado, né? Quando a gente enche a agenda, né? Chega na sexta-feira, cara, a gente olha para toda semana que se passou e assim, cara, não consegui fazer nada. Então, tipo assim, realmente, essas dificuldades a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas a gente vai aprendendo com elas, né, Gabi? Então, tipo assim, hoje, né? Eu trabalho da seguinte forma. A gente sempre procura organizar muito bem a nossa semana, a minha semana. Sempre faço isso nos finais de semana. Né? Até eu sempre orientei os gerentes a fazerem isso, né? Não começar fazendo isso... É bom você me contar algumas coisas. Então, a gente vai trocando umas ideias. É assim, ó. Não deixando pra fazer isso justamente na segunda-feira, quando, cara, o pau já tá pegando, entendeu? O fogo já pegou. Então, tipo assim, ó, ali a gente lista com calma. Minha esposa às vezes briga comigo, pra ser bem sincero. Fazendo isso no domingo e tal. Mas eu tiro. Pra mim, né? Eu tiro o meu momento lá um pouco sozinho. Às vezes minha filha vem, aparece. Mas é um momento que eu tenho de pouco descanso, um momento meu, que eu tiro pra ver as minhas prioridades durante aquela semana. Então, tipo assim, a gente precisa se conhecer, Gabi. Tá ligado? Tipo assim, ó. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar ali aquilo que eu sei que eu vou dar conta. Eu tenho como meta... resolver pelo menos 80% daquilo que eu coloco na minha agenda. Então, eu não coloco tanta coisa, sabe? Para não chegar na sexta-feira e dizer assim, que pouco que eu fiz, sabe? Fui improdutivo essa semana. Então, procuro colocar ali realmente aquilo que eu sei, que eu vou procurar fazer de tudo para alcançar. O 100% eu nunca consegui. E eu acredito que eu nunca vou conseguir, né? Mas ali eu coloco... De repente. E tipo assim, ó, ali eu coloco e geralmente eu costumo colocar... as principais prioridades, né? O que eu sei que vai me trazer mais resultado, né? Em alguns períodos que eu sei que eu sou mais produtivo. Tipo assim, ó, principalmente no período da manhã, início da tarde. Então, eu já tô dando algumas dicas minhas aqui, mas pessoais, que eu acredito que podem funcionar muito bem, né? Para as nossas vendedoras, eu sempre procuro passar isso para os gerentes também. E sei que funciona dessa forma. Então, dessa forma, cara, a gente acaba conseguindo, né? Ficar feliz com a gente mesmo. Exato. Né? E construir tijolinho após tijolinho. A casa não chega, sabe, de uma vez só lá, pronto. Sabe? Esse 1% é um tijolo que a gente coloca todos os dias. E sabe o que é legal, Rafa? Que o ser humano, ele se motiva pela sensação de evolução. Então, se eu, diante do meu contexto do cotidiano, seja eu, que tarefa eu faço, se eu não tiver uma sensação de evolução, a minha tendência é parar de fazer a tarefa. Então, se eu não vejo um progresso na agenda, se eu não vejo um progresso dos resultados, se eu não vejo algo sendo implementado, a minha tendência é abandonar. Então, eu preciso estrategiar de uma forma onde eu alimente a minha própria motivação. Senão, eu vou ficar muito refém do que o outro vai me dar.
E para quem empreende, que lida com o desafio, não pode estar refém nesse sentido. Ele precisa estar no comando. Ele precisa ele ser detentor da decisão. Senão, ele acaba sendo sucumbido pelos incêndios. Exatamente. E o mais louco, né, da mente, né, a gente estuda muito a mente, hoje eu sou psicanalista, é que nós nos viciamos em ser bombeiro. Então, aquelas pessoas que têm o dia a dia super atribulado, então uma hora liga, outra hora faz, outra hora pega o carro e vai ver cliente, dali a pouco o estoque, para a mente dela, ela se vicia nesse comportamento. E o dia que está tudo organizado, o dia que tem folga, o dia que você dá conta... Não, tem alguma coisa de errado. Nossa, não é possível, deixa eu ver. Aí vai lá, liga para alguém para checar. Então, isso é a Porque loucura. vive apagando incêndio. Exato. Isso é um treino. Então, é um treino ser produtivo. E o hábito nosso é procrastinar. Então, a primeira questão nesse sentido é olhar, você é um procrastinador? E eu brinco, né? Quem acorda e já bota a soneca... Começou por ali. Começou a procrastinar. Então, mentindo para si mesmo, né? E o quanto isso vai impactar diretamente nos resultados. Sim. Se eu faço uma coisa de um jeito, eu faço todas as outras do mesmo. Então, precisa refletir, diante de tudo que eu tenho para fazer, o que eu procrastino e que deve ser feito. Às vezes é uma ligação, às vezes é uma planilha, às vezes é uma foto, às vezes é uma postagem. Mas e vocês acham, acredito assim, que um hábito diário, por exemplo, ter uma organização diária facilita isso? Tipo, ela não procrastinar? Demais, demais. Eu acho até bacana, assim, eu já ouvi falar, não sei se isso vai entrar no assunto ou não, mas na questão da agenda reversa. Né? Agenda reversa, que é tipo assim... Não conheço, fala mais. Então, eu já vi você? Sim. Mas por quê? É uma baita ferramenta essa. Então, que é tipo assim, da gente ver realmente aquilo que a gente fez, né? Mensurar, de fato, a nossa produtividade. Então, tipo assim, durante o dia a gente vai anotando tudo que a gente fez, ou final do dia, anota tudo que você fez durante aquele dia, né? Mas no ato mesmo, tudo aquilo que você resolveu e fez durante o dia... E à noite, ao final do dia, quanto tempo gastou, né? Ser o mais específico possível, né? E fazer um retroativo, ver tudo que você fez, né? E realmente, aquilo que eu fiz, né? Tipo assim, me trouxe o resultado que eu esperava, porque às vezes aí, né? A gente se surpreende. Com certeza. A gente se surpreende. Cara, tipo assim, até um outro insight aí, tipo assim, às vezes, tipo... na minha agenda eu costumo colocar caneta vermelha, caneta preta, tudo dependendo da importância, né? E eu já fiz essa questão da agenda reversa e eu vi que às vezes eu estava entrando em muitas situações que não me trariam muita resposta. Tipo assim, eu vendo que muita coisa estava na caneta azul, que era realmente situações cotidianas ali do meu ambiente de trabalho. Imediatamente, mas estava assim... Exatamente, mas eu poderia às vezes delegar. Entendeu? Que não era tão necessário naquele momento. Então, a partir do momento que você olha para trás, entendeu? Você começa a ter visão diferente do para frente, entendeu? Começa a fazer algo diferente. Então, é também uma alternativa, né? Da gente ver o quanto a gente é produtivo, né? E uma dica bem bacana, eu tô fazendo isso já faz algumas semanas já, e eu me surpreendi com alguns afazeres que eu faço, sabe? Tipo assim, realmente, eu preciso mudar aqui, eu preciso agir mais nesse lado e menos nesse, entendeu? Pra trazer o resultado que eu preciso. Organização, a casa organizada prospera, né? E quanto mais eu me organizo, né, eu facilito a minha vida do meu eu do futuro. Então, por exemplo, eu faço academia logo cedo, bem cedo. Se eu não deixar tênis, meia, roupa, relógio, tudo... Toco o despertador, eu falo, putz, vou acordar o meu marido, vou fazer barulho, as crianças acordam. O que é a minha tendência? Ai, deixa. Hoje deixa. Não, mas a roupa tá na minha cara. É levantar, enfiar a roupa e ir. Então, você facilita muito. Assim acontece com arquivos, com celular, com WhatsApp, com tudo. Quanto mais você se organiza, mais você acaba facilitando. Que bacana, gente. Vários insights. Espero que vocês estejam anotando todas essas ideias. Uma coisa, assim, que eu vejo muito no dia a dia da gente que empreende, que a gente, né, lida com pessoas, as nossas clientes que lidam com outras clientes aí, às vezes reclamando de preço, aquela coisa toda. Como que vocês fazem? Não é? Eu já fui revendedora. Eu sei bem, o Rafael também já atendeu de porta em porta, bastante, sabe? Bastante. Esses desafios que a gente tem conversando com clientes, assim, né? E como que, dentro desse cenário, a gente faz para se manter otimista
e realista dentro do empreendedorismo, sabe? O famoso não perder o propósito e continuar fazendo, assim. E, Rafa, como que, naquela época que tu até tu pode relembrar, contar para as nossas revendedoras, Sim. que você já foi representante da marca. Sim. E como que naquela época, assim, você já tinha a ambição de ser diretor da empresa? Como que você lidava com isso naquela época para chegar onde você chegou hoje e se continuar otimista, assim, sabe? Sim. Foi um processo, né, Gabi? Foi um processo. Então, tipo, como eu mencionei antes, comecei na montagem, montando brinquinho, depois eu tive a oportunidade de começar a revender realmente, né? Sempre fui muito envolvido nos produtos, eu gosto muito do produto em si. Então, até hoje eu faço as compras na Raríssima, eu também cuido dessa parte das compras. A venda realmente é um desafio, né? Então, vender sempre foi algo muito bacana também. Eu sempre gostei muito de atender os nossos clientes. E o desafio, Gabi, assim, eu acredito que o otimismo ele vem quando as coisas estão sempre muito bem esclarecidas, sabe? Dentro da nossa mente, sabe? Então, eu sempre tive os meus alvos e os meus objetivos. Então, eu acho que isso daí é algo primordial. Então, até hoje, sempre quando a gente comenta e conversa em nossas reuniões, sempre tudo é muito, muito objetivo e a gente sempre tem um alvo, né? Um objetivo bem definido. Então, eu sempre fui muito visionário quanto à empresa, sempre vi onde a empresa realmente pode chegar, né? E isso sempre trouxe um otimismo muito grande da minha parte. Por quê, Gabi? Porque eu acho que eu sempre acreditei em mim também, sabe? Sempre acreditei em mim, sabe? Sempre acreditei no meu potencial. É uma coisa muito, muito interna também, né? A gente acreditar na gente. Então, tipo assim, a partir de então, a gente se sente confiante para passar essa confiança para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Para a partir de então, a gente seguir em frente. Então, eu vejo dessa forma, entendeu? Esse otimismo sempre veio assim, entendeu? Mesmo lidando ali com os altos e baixos, né? Exatamente. Sempre ter. E acho que é muito voltado também a essa inteligência emocional que ao longo da caminhada a gente precisa desenvolver, sabe? E eu queria perguntar pra vocês, o que pra vocês é inteligência emocional no dia a dia do empreendedor? Inteligência emocional, você saber lidar justamente com as adversidades. O empreendedor precisa ter em mente que vai haver altos e baixos. A questão é, o que eu estou fazendo quando está em alta? Eu tenho que fazer uma lição de casa para quando vier a baixa, o impacto ser menor, porque vai vir a baixa. Vai vir a baixa por causa de crise, por causa de pandemia, por causa, de Copa, o que quiser chamar de nome. Só que é sabido que apenas 30% de qualquer coisa externa afeta o seu negócio. O resto todo é a lição de casa que você não fez. Então, na questão motivação, é muito importante as pessoas acharem. Porque pode ser que as pessoas falem, mas eu não tenho essa motivação. Não vem de mim. Então, a ação em si, ir lá e fazer, às vezes, precede a motivação. Poxa, eu não tenho se eu já tenho motivação, vai e faz, já está tudo certo. Agora, para quem não tem ela, então começa a fazer que naturalmente você vai vendo o seu progresso. E aí sua motivação vai aparecendo. Então, tudo vai ter uma ação ali conjugada. E o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, tem muito a ver com o autoconhecimento. Hoje, a gente sabe muito do outro e pouco de mim. E se eu não sei de mim, eu não faço a gestão do meu eu, que tem tudo a ver com a liderança e tem tudo a ver com o empreendedorismo. Se eu não sei se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, que situações que me deixam fora do eixo, eu não sei entender o porquê disso. Então, vou repetir o tempo todo um comportamento. E que, na maior parte das vezes, não vai conectar as pessoas. Essa inteligência emocional, ela vai na contramão da motivação, a baixa inteligência emocional. Então, eu deixo minhas emoções tomarem conta. Eu saí da casinha mesmo. Não, eu só falei, né? Deu um piti. Isso não conecta as pessoas. E aí vem aquela famosa frase que eu sou fãzaça do Simon Sinek. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus fornecedores, tudo são pessoas. Então, se você não entende pessoa, você não entende negócio. Só que a primeira pessoa que você tem que entender é você mesmo. Então, poxa, quando foi que as pessoas pararam para olhar para si? A nossa educação não nos deu isso. Sempre olha para o outro, olha para fora, olha para resultado. Só que tem muita ligação. Quanto mais eu fortaleço o meu interno, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, meu propósito e o meu não, minhas habilidades e meu ponto fraco, mais eu consigo fazer essa gestão emocional. E quem sai na frente? Quem tem essa gestão. Né? Então, dentro das empresas, a gente falou isso hoje na aula, contrata-se pela hard skill,
pela competência técnica, mas demite pela soft, demite porque a pessoa não consegue ter o equilíbrio emocional. Comportamental. Então, quem sai na frente de empreendedorismo, de liderança, é justamente quem detém o conhecimento de si. E isso é muito trabalhoso, porque a gente não quer olhar para si. Porque é duro a gente admitir, fiquei com raiva, não gostei, eu me senti inferior, eu me senti tal coisa. Só que isso também é o grande mola propulsora. Então, tem que... Né, a gente faz uma analogia como se nós fôssemos uma cebola, tem que ir descascando a cebola para entender o que está dentro. E aí, de fato, você consegue ter muito mais assertividade, sabe a hora de recuar, sabe a hora de se posicionar, porque você está muito olhando para si, fortalecendo esse interno. Acho que nesse relacionamento que as nossas revendedoras têm com as clientes é mega importante. A gente só fica buscando... Semana passada a gente recebeu uma cliente aqui e que ela faz vários cursos, assim, né? Imagem pessoal, aí eu vejo curso de marketing digital e tudo mais. Só que às vezes a gente esquece da cliente, né? Que ela também é uma pessoa e como que eu faço pra me relacionar melhor com aquela pessoa. Todos nós aqui na mesa somos personalidades diferentes e cada um, né? Eu me comunico de uma maneira com o Rafael, eu me comunico de outra maneira com a Andréia. E as nossas clientes, se elas pegar esse pulo do gato, elas vão entender e vender de uma forma pro Rafael e de uma outra forma pra Andréia, né? Então, já fica a dica aí, gente, pra vocês se desenvolverem também essa gestão emocional com de certeza. Vocês, exatamente. Sabe? E tem alguma dica, assim, que vocês aplicam no dia a dia de vocês pra saber lidar com isso? Ou, por exemplo, de aceitar realmente que, putz, estava errada. O que eu vou fazer com isso? Sabe? Precisamos de ajuda. Eu acredito que a gente tem que entender que a gente precisa... Quando se lida com pessoas, né? Hoje a Raríssima tem 45 colaboradores, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que entender que a gente não pode tratar todos da mesma forma, né? Inclusive, é algo que a gente está aprendendo muito agora, né? A questão da gente saber olhar o mundo com o olhar do próximo. Então, a gente sabe que cada pessoa tem a sua necessidade. Então, às vezes, eu não posso... É como você está falando, Gabi. Eu não posso dizer ser o mesmo... Eu não posso te tratar da mesma forma que às vezes eu trato a Andréia, né? Às vezes, ela tem necessidades, até um comportamento, perfil diferente do seu. Então, o gestor ele tem esse desafio, sabe? De tipo, ter aquele olhômetro, aquele olhar clínico, né? De saber lidar com as situações. Porque são muitas pessoas ali, cada uma carrega consigo seus sonhos, as suas histórias, né? E a partir do momento que você tem o seu olhar, facilita mais a sua gestão, entendeu? Facilita mais a sua gestão. Entender a necessidade de cada colaborador, entendeu? Não só pensar no colaborador, como pensar também nas clientes, entendeu? Que é o que a gente vem falando muito também dentro da nossa empresa, né? Para poder ser mais assertivo, entendeu? E quanto mais você se conhece, mais você tem a condição de conectar com o outro. Então, quanto mais você se vê, mais inteira você fica. E isso faz com que você consiga pôr para fora mais ainda suas habilidades, que eu falo que é o magnetismo pessoal. Então, quem é o vendedor que vende mais? É aquele que encanta. É aquele que a pessoa fala, nossa, eu quero estar perto dele. Nossa, ainda bem que chegou, porque vai me deixar uma sementinha de motivação, vai me trazer o produto, vai me solucionar um problema e vai me deixar entusiasmado. Então, o entusiasmo é algo, um denominador comum para empreendedores, vendedores, líderes. Precisa ter esse entusiasmo, mas como? A partir do momento que eu olho para minhas emoções. Não dá para ser entusiasmado triste. Não dá para ser entusiasmado uma pessoa reclamona. Então, eu preciso me ver. E quanto mais a gente vai expandindo isso, é natural que os seus resultados vão aparecendo. Porque isso conecta. Quebrar um pouco essa questão do sentimento, né? De tudo que a gente sente. Porque nem sempre a gente está tão bem. Mas pensar e focar um pouco mais naquilo que a gente quer. Qual é a minha habilidade? E menos do que a gente sente, né? E também, assim, né, você sai da emoção, traz pra razão. Ai, tô triste, Exatamente. né? Muita gente fica vítima. Ai, oh, meu Deus, só comigo, só isso, só aquilo, né? O hard daquele desenho antigo. Aí você fala, peraí, diante disso, o que eu posso resolver? Dá pra resolver? Dá, vai, resolve. Ah, isso não dá, eu dependo que a Gabi me ligue. Então, isso, pronto, daqui tá em stand-by, não depende de mim. E vamos pra próxima página? Vamos agir? Exatamente. E aí você consegue trazer muito mais motivação. E é científico que pessoas motivadas, só motivadas, sem técnica, vendem mais.
Nossa, vendem e mais. eu vejo, assim, isso que você falou do magnetismo pessoal nas nossas clientes, quando a gente é abordado por uma cliente que, seja no físico ou no online, que já te chama pelo nome, né? Oi, André, bom dia, tudo bem? Sabe? Já parece que você vê a pessoa sorrindo lá pelo outro lado do celular, né? Exato. E já encanta realmente. Eu acho que as nossas clientes, às vezes a gente precisa voltar mais pra entender e encantar a cliente dela, sabe? Pra ela também ter essa recorrência de compra que a gente sempre fala, né? De trazer a cliente ali pra você. E cada vez mais não só pensar na venda que você vai fazer, mas no relacionamento que você tá cultivando com Perfeito. essa tua Exatamente. cliente, Perfeito. né? Porque eu acho que isso, ele é uma venda Com indireta, né? certeza. A longo prazo, assim. E cada vez mais eu vejo, assim, muito nesse relacionamento que a gente tem com as clientes, né? Esse formato de conteúdo que a gente É um traz. elo. É um elo que você cria e elas se sentem confiantes de compartilhar aquilo contigo, né? Porque tu não tá focada só em vender pra ela, mas sim em ajudar ela. Uhum. E quando a gente ajuda o outro se sente na obrigação, acho que inconscientemente, de te ajudar também. Eu acho que é uma Exatamente. sensação de relacionamento, né? pertencimento, de relacionamento. E aí isso tem toda uma diferença. Toda uma diferença. Seja dentro de uma equipe ou com Aham. um cliente, o que ele quer é esse pertencimento. Ela quer Exatamente. sentir parte, ela quer sentir bem acolhida. Então, quando as pessoas falam para nós, qual o diferencial da sua empresa? Meu diferencial é um bom atendimento. Bom, isso aí é uma premissa, né? Não é um diferencial, é o básico. Mas o que além que você vai encantar? Então, quando você olha a cliente e ajuda ela, fala, vai por esse caminho que é legal, pensa nisso, faz isso, você está dando conteúdo, o conhecimento, ele é implacável. Aham. E é aquela comunicação que não é só durante a venda, né? Com certeza, é o a comunicação relacionamento. pós-venda, é o relacionamento, né? Hoje eu tava falando com a Mariana sobre isso, inclusive, na nossa conversa até de ontem, né? Sim. De como que a gente tá cultivando esse relacionamento com as clientes, né? De não é só falar pra ela que, chegou novidade, mas de antes disso, né? E eu vejo muitas nossas clientes, às vezes focada muito, talvez, na necessidade de querer vender. De Porque, vender. meu Deus, estou com um estoque gigante, comprei mais do que eu devia, na empolgação ali, né? E depois, assim, como que tu faz pra continuar isso? Sem pensar, assim, que você precisa vender, sabe? Claro que você precisa vender, a gente precisa da venda pra empresa existir, né? Uhum. Mas pensar nesse relacionamento, não só de Mas quando... acima, com certeza, acima disso, desculpa te cortar, Gabi. Mas acima disso, tipo assim, a gente precisa do cliente, né? Não é só da venda, mas pra gente conseguir ganhar esse cliente, a gente depende desse relacionamento. No nosso ramo, a gente tem essa dificuldade de recorrência, né? O cliente compra uma vez, né? Às vezes acaba não comprando no próximo mês, né? Então, tipo assim, o que aconteceu pro cliente não comprar naquele mês seguinte, entendeu? A gente só vai saber como. A partir do momento que a vendedora entrar em contato com ela e perguntar como estão as coisas, precisa de algum auxílio, E às vezes entendeu? é tão simples de resolver, né? Exatamente, entendeu? Às vezes a cliente tá pensando nela e numa mensagem, fulano, eu lembrei de ti. Quem não é visto não é lembrado, né? Aham. E acho que uma coisa legal que eu vi esses dias, eu falei, putz, tá aí, né? Nós não temos que ter na mira ter clientes, e sim fãs. Nossa. Porque daí quando eu tenho fãs, muda totalmente o cenário. Exatamente. Porque ele já está encantado por você, porque você o encantou. Você fez algo de diferente do que a maioria. Né? E pensa que empreender é uma escada rolante ao contrário. Eu vi essa analogia e levei. Então, o que eu estou fazendo todo dia? Será que em algum momento o meu cliente falou que, tô, sei lá, com um filho doente, alguma coisa, e depois de um tempo eu liguei só para saber do filho? Isso é encantar. Exatamente. Falar, tô ligando, não tô falando de novidade, porque a pessoa já vai, não vou comprar, não tô ligando para isso, tô ligando só para saber como tá seu filho. Percebe a diferença? Então, isso é o relacionamento, isso é o cuidar do outro. Que, lógico, vai criando ali você na mente. É o que você falou, né? Você quem não é visto não é lembrado, e você se sentir lembrada pela sua cliente, não só nesses momentos de venda, né? Mas cultivar esse relacionamento de um elo de amizade, né? De ter essa troca ali vice-versa, sabe? Lembrou algo dela, vai lá e compartilha com ela. A Sue, uma cliente nossa semana passada que veio aqui, ela falou assim, tem muitas peças que eu compro já pensando no estilo da Andrea. E, nossa, cara, a Andrea chegar... Sue, olha só, eu vi essa peça e a Sue... Nossa, eu comprei esse produto pensando em ti... Isso eu acho que é encantar o cliente. Com certeza, né? com Nossa, certeza. a gente dá mais Se mulher sente especial. Nossa, você fala, pode pegar todos. Lembrei de você,
Mas, gente, já estamos encerrando por aqui. Nosso tempo já... Sério? Sério? Já? Tem mais uns alguns minutinhos minutinhos, ainda. tem mais alguns minutinhos. Mas então, pra gente Mas a Sue consegue chegar nessa conclusão, cara. A galera tá rindo, não é possível que ia demorar. Mas a Sue consegue chegar nessa conclusão, né? Tipo assim, pelo relacionamento que ela tem, pelo perfil da cliente que ela sabe, que ela conhece, Aham. né? Eu acho muito bacana, assim, a cliente entender, a revendedora entender, né? A nossa empresa toda entender que a gente não entrega simplesmente um produto, né? A gente entrega muito mais que isso. Algumas clientes lá no Sul, porque como eu fico mais lá, tem a loja física lá também. Então, sempre que possível, a gente troca algumas ideias com elas. E elas sempre mencionam, cara, por que você revende semi-joia? Sabe? Então, muitas vezes falam, cara, tipo assim, Rafa, eu gosto de trocar ideia e conhecer gente nova. Até falei com a nossa revendedora, cara, tá vendo só o que a gente entrega? Não é só semi-joia, é network também. Entendeu? Há uma outra cliente que não, tipo assim, realmente eu tenho uma necessidade, eu preciso de uma grana extra, meu. Então entra como uma grana extra mesmo, né? Tipo assim, ó, outras, por muitas das vezes, realmente é questão da autoestima, né? Então a gente tem que saber, né? A gente tem que entender que o nosso produto, né? Ele resolve uma dor, Muito né? legal. Então, a partir daí, cara, tipo assim, você tendo essa visão, a cliente tendo essa visão, ela consegue entregar muito mais que um simples produto para cliente final. Pra Com cliente certeza. final. Né? Aham. Exatamente. E sabe o que é legal que você falou? Você tira o foco no cliente para o foco do cliente. Você se põe no lugar dele Exatamente. para entender a dor dele. E isso é muito legal. Isso faz com que a pessoa queira mais do seu produto. Muito legal. Acho que é o que as nossas revendedoras, às vezes, elas precisam refletir depois desse podcast incrível e com vários insights. De pensar mais no cliente, né? É do cliente? Foco do cliente. cliente. Qual é o Foco foco? do Qual cliente. cliente? Qual é o Aham. foco do cliente? Do teu cliente, Porque senão a aham. gente fica olhando para ele sobre um ângulo. Qual é o ângulo que ele olha para nós? Aham. Qual o foco que ele está tendo em nós? Ah, De repente eu não estou tendo a sacada. Exatamente. Tipo, a vendedora ter essa consciência, né? A nossa revendedora, Aham. né? Ter essa consciência, tipo assim, né? Não é só vender, porque senão acaba criando aquele hábito, aquela rotina, daqui a pouco nem vender muito Fica bem, não muito tá vendendo mais, mecânico. É. entendeu? Fica muito mecânico. Por quê? Porque ela precisa entender, tipo assim, qual é a dor que eu tô resolvendo, que eu tô entregando também, né? Pro meu cliente, se põe no lugar do cliente. E às vezes, né, Andréia, não só tentar adivinhar, Porque né? daí fica no achismo. tipo assim, fica no achismo, mas, meu, perguntar. Né? Tipo assim, cara, O que você acha? como que que tá, você né? pensa? Tipo assim, o que você acha, o que você pensa, como eu posso melhorar o meu atendimento, ou até um Boa. produto que eu não tô conseguindo, né, trazer pra você está O que precisando. faltou, né? Exatamente, né? Legal. Massa, gente, Isso é preciso, adorei. cara. Eu queria perguntar pra vocês qual conselho vocês dariam, vocês que têm esse sangue empreendedor, para as nossas empreendedoras que já estão nessa caminhada, mas para quem tá começando, assim, alguma dica, algum conselho, algo que vocês gostariam, assim, de falar para elas, assim, sabe? Algo do coração. Vai, Rafael. Essa questão, tipo assim, um pouco do que a gente Quero falou emoção. hoje, da questão do conhecimento, da gente se conhecer, é muito importante, sabe? Eu acho que, tipo assim, é o ponto de partida, entendeu? Tipo assim, de a pessoa olhar pra dentro dela e ela falar, cara, eu sou capaz, né? Se ele pode, eu também posso. Não que eu quero que é dele, não, né? Tipo assim, ó, mas eu sei que eu posso chegar lá, né? Então, tipo assim, ó, essa questão, né, de eu acreditar em mim mesmo é muito importante, entendeu? É um ponto de partida pra gente começar, entendeu? Como é que eu vou influenciar as outras pessoas, André? Se eu não acredito nem em mim, Não tem cara. jeito. Gostei disso, viu? Queria estar Gostou? aqui, ó. Anota pra próxima aula. Tomara que ela esteja filmando. Então, tipo assim, ó, eu vejo isso como ponto de partida, sabe? Da gente acreditar, né? Porque luta a gente vai enfrentar e não é pouca, entendeu? Até conversa que eu tava tendo com a Márcia, e a Márcia que era pra estar aqui hoje, a minha esposa não pôde estar, né? Que eu tava trocando uma ideia com a Márcia há uns dias atrás sobre a história de Davi, né, da Bíblia. É um baita de um exemplo, né? Por quê? A Bíblia é um excelente livro de liderança. Não, excelente Puxa vida. livro, né? Entrou no Novo Testamento, nem se fala. Mas assim, ó, quem que acreditava em Davi? Entendeu? O menor da casa dele. Entendeu? O menor da casa dele. O próprio pai dele não acreditava nele. Entendeu? O que era Davi? Era um pastor de ovelhas, meu. Né? E o que era de Davi sem Golias? Que foi a guerra dele? Não era nada também. Ou seja, tipo assim, ó, Davi, ele não só aceitou o desafio, Gabriela, como ele acreditou nele mesmo. Entendeu? Tipo assim, ó, não, eu vou lá e eu vou derrotar esse gigante.
O rei olhou pra ele e disse assim, não, bota a armadura, mete a espada, encheram o cara, um monte de armadura e espada. Não, porque você precisa das ferramentas. Vai que, né? Vai que o cara, ninguém se propôs a enfrentar o gigante, né? Vai você? Ele disse assim, ó, cara, aí Davi disse, não, rei, vou tirar tudo isso aqui daqui, tira essa carga, porque eu não quero isso. Eu confio em mim, eu confio em mim. Eu me garanto. Eu vou lá e eu vou derrotar esse gigante que ousa falar do meu Deus, que foi o que ele falou. Quem é esse gigante que ousa falar? Eu sou capaz. Então lá com uma funda, uma pelota, não sei o que ele fez lá, mas ele acreditou nele, entendeu? Tipo assim, ó, não, eu posso, cara. Entendeu? Enquanto muitos ao redor dele não acreditavam. É o que acontece às vezes com a gente. O mundo bombardeia, né? Porque, tipo assim, ó, não vem no nosso pensamento. Muitas vezes vem, cara, Desiste, será que eu para posso com chegar isso. lá? Fica Não dá. julgando, Você. né? Tipo assim, como que eu vou fazer um curso a 1.000 quilômetros de distância? Cara, você é um É baita difícil, exemplo. entendeu? É difícil, É mas eu trabalhoso. posso. Mas eu posso. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que esse é ponto de partida. Eu posso, né? Ir lá e fez. Tipo assim, ó, o que seria, né, Gê? O que seria de Davi se não fosse Golias? Né? Que Então, ele ação acreditou também, né? Teve nele, ação. tomou atitude e se tornou rei. Entendeu? E hoje foi exemplo. Então, tipo assim, pensando um pouco nessa questão da gente acreditar na gente mesmo, né? Das batalhas, eu lembrei dessa história bacana que há poucos dias eu conversei com a Márcia. Mas eu acredito que esse é o ponto de partida. Acreditar em você A gente mesmo. acreditar. Exato. Baita aula, né? Pois é. Nem precisa mais falar nada, Porque André. não fala, vou te cobrar, viu? Assim, ó. Não dá espaço, essa turma não dá espaço pra Ah, gente não falar. dá às vezes. Você acha que você Nossa, ama é, ela? não vem, Olha só. Tô Meu conhecendo outro Deus. Rafael agora. Assina embaixo que o Rafael falou, eu gosto muito da palavra coragem. Para você empreender, coração mais ação. Tem que ter amor, tem que acreditar em si, mas tem que ter ação. Se não houver ação, não vai ter resultado. Não tem jeito. Então, ajam. E a hora que resolver esmorecer, haja de novo. Então, persistência. Não tem outra fórmula. Arrasaram, gente. Muito obrigada pra vocês. Rapidíssimo, Pois é. rapidíssimo. Nossa, passou mesmo. Bem bacana. Acredito assim, gente, muitos insights durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo de coração. André, principalmente você por ter aceitado esse nosso convite. foi uma honra. Obrigada mesmo. E o Rafa, né, gente, veio especialmente essa semana aí pra participar do podcast. Com certeza. Um beijo pra Márcia, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas saiba que no próximo cobraremos a sua participação, viu? E, gente, é isso. Nos encerramos por aqui, mas antes temos um momento jabá. Então, se vocês quiserem... Momento o quê? Jabá. Se vocês Jabá. quiserem se divulgarem nas redes sociais. Ai, adorei isso. Eu ia falar agora. Fazer propaganda no negócio de vocês. Bora lá. Agora é a hora, André. Vai lá. Para você que está nos assistindo, siga Zaros Escola de Negócios, muitas dicas de empreendedorismo, muitas dicas de liderança. Então, se você quiser transformar a si, o seu negócio, vem com a gente que a gente faz isso para você. E venham pra Limeira fazer os cursos, gente. Mas Exatamente. aguardem que teremos muitas novidades Sério? online. Que Então, legal, siga nossas cara. redes sociais, Nossa! que vai ter muitas novidades até o fim do ano. Que bacana. Show de bola, show de bola. Adorei. E também me sigam, né? É, Andréia então. Chanquete, É. @Zaros Escola de Negócios. Ó, fechou. Sigam ela lá, gente. Top. E você, Rafael? Meu Instagram, Rafael de Demudo, de France, né? É sobrenome francês. Só. Vocês mal sabem o que Para que no é. France ali, não continua. Deixa quieto. Ai, eu vou ficar curiosa. Enfim, a galera, né, que continua curtindo, segue a Raríssima, né? Então, a gente fica muito feliz em poder entregar isso para nossa cliente, Com certeza. né? Para os nossos revendedores, para quem não é também, tá? Curte a marca, gosta da marca, a gente fica muito feliz em tentar entregar esses materiais, né, que para facilitar também na vida, o dia a dia delas, das nossas revendedoras, que a gente sabe que, como você, como exemplo, a gente já foi vendedor, como é importante a gente receber, né, algumas dicas tão valiosas e diretas como essa, né? A gente fez ano passado algo similar a isso que a gente fez, né, esse mês, mas a gente sempre procura fazer isso, entregar muito material para o nosso cliente, né? Isso aí. Então, né, continua seguindo a marca se não é revendedor ainda, né? E tem alguma dúvida, entre em contato com as nossas clientes, tem as nossas lojas físicas também, tem o nosso e-commerce. O nosso time, eu garanto, ele tá super preparado para atender vocês Pra clientes. E receber agora é o elas, momento certo, né? Aham. Agora é o momento certo para Se não for comprar. agora, será quando? Não, vai ser agora, vai ser quando? Exatamente. Então, Não, a e gente tá, aproveitar- agosto é o mês do empreendedorismo. Já queria compartilhar com as nossas clientes. Dia 31 de agosto, Aham. quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente se encontra lá no Instagram. Nós vamos estar lançando o nosso novo e-commerce, Olha né? lá. Depois de algum tempo Aham. aí.
com novo layout, um conceito totalmente mais renomado, vamos dizer assim, repaginado. A gente deu outra cara pro e-commerce, então eu espero vocês. Dia 31, às 8 horas da noite. Primeiro spoiler aqui agora. Spoiler. Olha isso! O marketing, depois eu me acerto com o marketing, vai. Mas contei pra vocês, então eu espero vocês nessa live, tá? Sigam a Raríssimas Joias, me sigam também, Gabriela Meller, meu Instagram. E me coloco à disposição de vocês para ajudar vocês a tirarem dúvidas sobre esse mundo que é empreender com a STM Joias e renda extra, né, gente? Nosso modelo de negócio é um modelo que conquista muitas coisas através desse modelo de negócio. Então, sejam bem-vindas a Raríssimas Joias. É um prazer ter vocês por aqui, tá? Um beijo, muito obrigada. Show, palmas!